Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre as atividades do Dia Internacional do Trabalhador. As comemorações para lembrar a data neste ano foram marcadas por atos em defesa da indústria nacional. Por todo o país, as centrais sindicais promoveram manifestações pelo fortalecimento da atividade produtiva e industrial, por mais empregos e mudanças nas políticas macroeconômicas. As ações fazem parte do movimento Grito de Alerta, que conta com a participação de trabalhadores e de parte do empresariado nacional. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Gilson Reis, presidente da CTB e do Simpro Minas. Olá, Gilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denilson, tudo bem. Gilson, qual balanço você faz deste 1º de maio, comemorado na última terça-feira? Esse grito de alerta foi, de fato, uma das principais reivindicações dos trabalhadores? Denilson, eu pego 3 dimensões desse 1º de maio. Primeiro, o pronunciamento da presidente Dilma na televisão no dia anterior ao 1º de maio. Ela vai para a televisão e vai tensionar e expressar a posição do governo brasileiro em relação aos juros praticados pelos bancos aqui no Brasil. É uma demonstração de força da presidente Dilma e também encarando como decisiva a discussão em torno da industrialização no Brasil. Então, me parece que foi marcante o pronunciamento da nossa presidenta no dia 30. Segunda questão, a luta dos trabalhadores em todo o mundo. O que nós vimos, fundamentalmente na Europa, é uma situação de crise, com milhões de desempregados, movimento sindical na rua, protestando contra o desemprego, contra os baixos salários, e uma crise que tende a aprofundar mais ainda no próximo período, e o movimento sindical, de forma muito altiva, muito forte, questionando essa crise estrutural do sistema capitalista. E aqui no Brasil, as centrais sindicais, inclusive a CTB, nós realizamos grandes atos. Aqui em Minas foi em Betim o nosso ato da CTB, onde nós colocamos a questão do centro, a questão do emprego e da industrialização. Então, nós achamos que essa discussão em torno da industrialização no Brasil, da geração de renda, de emprego, é justamente o que o movimento sindical, de forma madura, trouxe como elemento central para o 1º de maio, e achamos que precisamos continuar a discutir as questões que vão reestruturar o Brasil num projeto estratégico de nação. Agora, Gilson, na prática, quais são as principais reivindicações desse movimento, o Grito de Alerta? Olha, nós temos feito um debate já no último período na tentativa de resgatar um projeto de industrialização do Brasil para os próximos 30, 40 anos. O que nós estamos falando é indústria tecnológica. E indústria tecnológica envolve ciência, tecnologia, uma educação de qualidade, porque nós precisamos, para além da chamada indústria de transformação ou indústria de bens de consumo, nós precisamos pensar numa indústria que vai lidar com o problema da ciência e da tecnologia, da química, da física, da nanotecnologia, né? Dos aspectos importantes hoje que a humanidade vem desenvolver na área da ciência, para que o Brasil possa também ocupar, nessa chamada divisão internacional do trabalho, um lugar para o nosso país. Nós não podemos ser uma nação que vai continuar a exportar agronegócio, ou exportar somente minerais, ou exportar produtos com pouco valor agregado. Então nós precisamos desenvolver uma indústria de ponta, e o Brasil já demonstrou que pode fazer isso. Por exemplo, nós temos uma indústria aeronáutica das mais modernas do mundo. Então nós temos capacidade intelectual, científica, basta que o Estado chame para ele a responsabilidade, como tem feito a presidente Dilma, e que a gente possa estabelecer um novo planejamento estratégico, como eu disse anteriormente, para recolocar o Brasil em outro patamar nesse cenário internacional. Agora, Gilson, o governo federal anunciou algumas medidas e pressionou os bancos para reduzirem as taxas de juros. Essas medidas são suficientes para reverter esse quadro, Gilson? Olha, são medidas importantes, elas ainda precisam ser aprofundadas, precisam ser melhoradas, né? É lógico que já essas 2 iniciativas, nessas 2 últimas semanas, já demonstrou que o governo está insistindo, porque, como diz a própria presidente Dilma, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais consolidados e os que mais lucraram no último período. Portanto, é possível e necessário que os bancos reduzam as taxas de juros e que possa desenvolver a produção, o comércio, a indústria, o emprego, o salário, porque
Num país como o nosso, que o capital rentista apropria de grande parte da lucratividade da indústria e do comércio, é um mercado que não tende a valorizar o seu trabalhador e, fundamentalmente, valorizar o seu mercado interno. Então, penso que ainda há espaço. A presidente agora está discutindo a questão da poupança, porque é um dos empecilhos que são colocados à frente, porque é preciso também reduzir um pouco os juros da poupança para que a gente possa continuar reduzindo os juros da taxa Selic e da economia como um todo. Isso favorecerá profundamente os trabalhadores e a produção e o emprego, como eu disse anteriormente. Agora, quais outras medidas, Gilson, na sua avaliação, o governo deve encaminhar para que o Brasil possa reverter esse quadro de perda de competitividade da nossa indústria? Olha, o Brasil tem tomado algumas medidas, mas eu acho que o fundamental nesse processo é a retomada vigorosa de um projeto de educação para o país, fundamentalmente na área de ciência e tecnologia, na área de pesquisa. E penso que um debate que está colocado no Congresso Nacional é os 10% do PIB para a educação. E acho que os países que conseguiram superar um estágio ainda intermediário na sua industrialização, como o caso da Coreia, o próprio Japão e as grandes nações, a França, Estados Unidos, colocaram essa condição a partir do momento que colocaram a educação num outro patamar. Então nós estamos discutindo os 10% do PIB para a educação no nosso país e penso que esse poderá ser o início de uma reviravolta fundamental para que a gente possa projetar esse novo país aí para frente. Agora, quais são as expectativas desses 10%, já que o governo tem sinalizado com a possibilidade de 8% do produto interno bruto? Olha, nós continuamos perseguindo os 10%. É lógico que os 8% avança, porque o Brasil, há 8 anos atrás, tinha um investimento de 2,3% em educação. Você imagina soltar em 15 anos para 8%, é algo expressivo, mas nós achamos que é insuficiente ainda para aquilo que nós queremos como um projeto de nação. Então, vamos continuar a tensionar o governo, mesmo sendo aprovados 8%, como parece que está um acordo agora na Câmara Federal, mas há a revisão de 2 em 2 anos do Plano Nacional de Educação e essas revisões poderão, inclusive, acrescer os 2% ou, quem sabe, até mais nesse processo. Mas espero que o país tenha maturidade suficiente para que a gente possa construir esse Plano Nacional de Educação que tenha um PIB suficiente para poder manter os alunos, dar acesso e permanência e que a gente possa desenvolver a ciência e tecnologia. Gilson, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto. Vamos lá? O grito de alerta vem de centenas de pessoas. São sindicalistas, trabalhadores e empresários que estão preocupados com os riscos que a queda do ritmo da produção industrial brasileira podem trazer para a economia. Câmbio e juros e tributo, né? Esse tripé que eu falo que é o tripé do mal. Isso está acabando com a indústria de transformação no Brasil. Se nós não criarmos medidas de defesa para a indústria brasileira, nós vamos ser um país rico em matéria-prima, mas um país subdesenvolvido na sua indústria e na sua distribuição de riqueza. O protesto organizado em Belo Horizonte, em frente à Assembleia Legislativa, faz parte de uma ação conjunta que vem ocorrendo em todo o país desde o início do ano. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a perda de participação da indústria no PIB brasileiro e para o crescimento das importações de produtos acabados. O mercado consumidor brasileiro está em expansão. No entanto, a indústria nacional não tem condições para atender a demanda por produtos de alto valor agregado. Com isso, as importações têm aumentado, dificultando o desenvolvimento da produção de bens de consumo no país. Em outras palavras, em 7 anos, a indústria brasileira perdeu poder de competição tanto fora do país quanto no mercado interno. O quadro é bem pior quando se deixa de lado o setor extrativo e se considera apenas a indústria de transformação. Para este segmento, o coeficiente de exportação de 2011 ficou em 15%, apenas 1,1 acima do registrado no ano anterior, e 6,6 abaixo do nível observado em 2004. Para tentar amenizar essa situação, o governo federal lançou um pacote de medidas de 60 bilhões de reais para aumentar a competitividade das empresas nacionais em meio à crise financeira internacional. As medidas englobam a ampliação do processo de desoneração da folha de pagamentos, o aumento da oferta de crédito para o setor produtivo, além de ações de defesa comercial, com o objetivo de evitar um aumento maior das importações, e o lançamento de um novo regime automotivo,
que pretende estimular investimentos no Brasil e aumento do conteúdo local para a produção de peças nacionais. Agora, Gilson, diante das notícias de crise financeira na Europa, quais são as perspectivas para a economia brasileira neste ano? Você diria que os trabalhadores brasileiros têm mais motivos para comemorar neste 1º de maio? Teve mais motivos, né, para comemorar? Ou para estarem mais preocupados? Olha, os indicativos macroeconômicos do Brasil são muito sólidos. O Brasil nunca esteve tão bem na sua macroeconomia. Agora, a projeção, por exemplo, de juros é juros caindo. O Brasil pode chegar aí juros de 3%, 4% ainda esse ano, real. A inflação tem caído também. O crescimento do PIB tende a aumentar em torno de 4%, 4,5%, conforme a previsão do próprio governo. O nível de emprego aumenta no Brasil, a renda aumenta, o desempregado diminui. Então nós vivemos um cenário bastante positivo no Brasil, do ponto de vista da economia, do mercado de trabalho. É lógico que precisa avançar muito, mas o Brasil talvez não tenha tido um momento tão vigoroso como temos vivido nesse último período, nos últimos 30, 40 anos. Gilson, além desse grito de alerta neste 1º de maio, quais foram as outras principais reivindicações dos trabalhadores? Olha, nós precisamos discutir a pauta que nós trabalhamos o ano passado, ano retrasado, na CONCLAT, na Conferência da Classe Trabalhadora, onde está discutida a questão da redução da jornada de trabalho, um tema fundamental, a questão da redução dos impostos pagos pelos trabalhadores, principalmente o imposto de renda, não é? A discussão em torno da valorização do trabalho como um todo. Então, nós temos uma pauta estabelecida que nós apresentamos à presidente Dilma e estamos perseguindo essa pauta. Mas o que nos coloca em alerta nesse processo de discussão da chamada desindustrialização no Brasil é que é preciso retomar uma discussão entre capital e trabalho e governo, no que diz respeito à questão do mercado de trabalho no Brasil. Ainda nós temos 30% dos trabalhadores que não têm carteira assinada, é um tema que nós achamos da maior importância, é preciso incluir esses brasileiros para o mercado de trabalho. Nós temos uma rotatividade no emprego no Brasil da ordem de 25% ao ano, então nós temos um trabalho muito instável, então é preciso uma estabilidade maior para que o trabalhador tenha melhores condições para desenvolver os seus projetos no interior das empresas, né? É preciso melhorar o valor do salário. Por exemplo, um trabalhador na indústria no Brasil ganha em torno de $5, enquanto o trabalhador na Alemanha ganha $37. Então, eu diria que o Brasil avança, mas nós precisamos ainda avançar muito mais. E, fundamentalmente, é um avanço que diz respeito ao empresariado brasileiro. É preciso que o empresariado, lógico que o governo, tenham uma visão de que é preciso acertar esses impasses que ainda geram em torno do mercado de trabalho no Brasil, para que a gente possa superar ainda um estágio ainda bastante precário nas relações e condições de trabalho no Brasil. Gilson, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual a situação aqui em Minas no que diz respeito a esse processo de perda de competitividade da nossa indústria e na geração de empregos e na qualidade desses empregos também? Olha, a principal indústria de Minas é a indústria automotiva. Essa indústria não está em crise, pelo contrário, ela está em expansão e é uma indústria talvez das mais vigorosas hoje do mundo. E o Brasil, em Minas Gerais, a principal pauta de exportação é o agronegócio e também os minerais, minério de ferro, etc., que também não está em crise. Então, Minas continua numa situação razoável. O que Minas tem é a ausência completa de um projeto estratégico. O governo de Minas, nos últimos 10 anos, nós não temos uma universidade pública estadual, nós não temos um projeto estratégico para Minas Gerais. Então, infelizmente, nós estamos paralisados. Minas Gerais está parada naquela pauta de exportação do século passado e não tem nada de novo colocado no horizonte. Então, a situação hoje é boa, mas a perspectiva para o futuro, se não tiver uma decisão de governo de investir em educação, em tecnologia, em ciência, para desenvolver a nossa economia, nós ficaremos estagnados na condição que estamos hoje. Certo, Gilson Reis, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Obrigado, Denilson, e dizer aos trabalhadores que é preciso esforçar no sentido de tensionar o governo para a gente avançar na construção desse país que nós queremos construir, um grande país. Confira agora o vídeo da campanha do Sim Pro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana.
Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Em homenagem ao Dia Internacional do Trabalho, pesquisadores da Faculdade de Letras da UFMG prepararam uma antologia eletrônica de poemas brasileiros sobre trabalhadores. A obra inclui textos de Castro Alves, Machado de Assis, Olavo Bilac e Vinícius de Moraes. Os textos trazem em primeiro plano os personagens trabalhadores e a temática do trabalho. O livro Poemas Brasileiros sobre Trabalhadores, uma antologia de domínio público, está disponível gratuitamente em www.letras.fmg.br/vivavoz. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe na terça-feira, 8 de maio, às 7 horas da noite, o filme Hanami, Cerejeiras em Flor. Na quinta-feira, 10 de maio, também às 7 da noite, o Cineclube Uma Tela no Meu Bairro exibe o filme O Discreto Charme da Burguesia, dirigido por Luiz Brunhel. A entrada é franca. Confira agora o Simpra em Movimento. Manifestações e debates marcaram a semana de atividades em memória das vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais no Brasil. No dia 26 de abril, foi realizado um colóquio com o tema Trabalho e Agravos à Saúde do Trabalhador. O presidente do Simprominas, Gilson Reis, coordenou o debate. Para essa pesquisadora, apesar dos avanços, é preciso investir mais na prevenção de acidentes e doenças. Nós ainda estamos num momento crítico de um descompasso muito grande. Indiscutivelmente, nós temos avanços na sociedade, nos cenários, mas ainda muito pouco investimento e há muito a ser feito para garantir vida, saúde para os trabalhadores e para a sociedade em geral. Durante o evento, especialistas e trabalhadores de diversos segmentos discutiram as consequências nocivas do trabalho na vida das pessoas. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que, em 2010, ocorreram cerca de 525 mil acidentes de trabalho no Brasil, representando em torno de 1.400 ocorrências por dia. No mesmo período, em Belo Horizonte, foram 10 mil acidentes e 24 mortes. Em nome da excelência, né, das empresas, em nome da performance individual de cada trabalhador, as pessoas trabalham sem medir muito o que isso está acontecendo, né? Então a gente tem uma diminuição no número de acidentes, vamos dizer assim, fatais ou de perda de membros e tal, mas a gente tem um aumento muito grande no adoecimento mental. E pouco se caracteriza isso como o adoecimento do trabalho. E é um adoecimento, hoje a gente percebe que quando as pessoas chegam no consultório, elas chegam dizendo do trabalho. Os participantes manifestaram a necessidade de garantir o direito a um trabalho seguro e saudável e cobraram ações governamentais para diminuir os problemas. Para este auditor do Ministério do Trabalho, falta estrutura e pessoal para fiscalizar todos os segmentos e municípios. Realmente, o Ministério do Trabalho, se você for pegar o número de auditores fiscais por trabalhador no Brasil, em Minas Gerais especificamente, é muito pequeno, né? Então, por isso é que o Ministério do Trabalho sempre procura priorizar alguns setores, que são setores que as estatísticas têm demonstrado que provocam mais acidentes, mais doenças, né? Então, o Ministério do Trabalho faz projetos para fiscalizar esses setores que, no nosso entendimento, são prioritários, porque são os setores que estão provocando mais acidentes e mais mortes. Políticas de prevenção e uma nova postura das empresas são algumas reivindicações dos sindicalistas. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.